Graça e paz. Este é o primeiro domingo do ano novo, 2019, que nós estamos reunidos para adorar a Deus e meditar na sua palavra. Foi um Deus romano, Jano, que deu origem ao nome do mês de janeiro. Jano era representado com duas faces na mesma cabeça, voltadas para direções opostas, de modo que suas faces não se olham. Uma face olhava para o passado e a outra para frente, futuro. Janeiro tem essa visão bifocal. Por isso, foi colocado no início do ano. Mas nós, os cristãos, nascidos de novo, não podemos ter uma visão bifocal, nem multifocal. A verdadeira visão cristã é unifocal. E essa visão única é Jesus Cristo. Seja Ele o nosso foco o tempo todo e todo o tempo. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. A nossa visão tem que estar concentrada no Senhor Jesus Cristo e somente nele, olhando para Jesus, o qual suportou a cruz. Jesus suportou a cruz por nós. Jesus Cristo não tinha morte para morrer. Nós sim tínhamos. Jesus não tinha pecado e nunca pecou. Jesus suportou a cruz por mim, para me salvar de mim mesmo e do pecado. E para o Senhor Jesus me salvar, Ele teve que me fazer morrer com Ele. E só Jesus Cristo podia fazer isso. Por isso, Cristo veio, se fez homem e foi para a cruz. Na cruz, Ele me atraiu a si. Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Foi o que Jesus disse em João capítulo 12, versículo 32 e 33. Assim, nós ficamos nele, e quando ele morreu, nos levou a morrer com ele, para nós mesmos e para o pecado.
Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se um morreu por todos, logo todos morrerão. Considerai-vos morto para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É o que a palavra de Deus diz, afirma. Jesus Cristo foi ressuscitado pelo Espírito do Pai. A palavra de Deus também diz que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito do Pai. E ao ser ressuscitado, nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele. Deus nos ressuscitou com Cristo. Efésios 2, versículo 6. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, verso 12. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Em nós, Cristo é a nossa vida. Em nós, Cristo vive. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, que não será, eu preciso crer que Cristo é a minha vida. Mas para Cristo ser a minha vida, Ele tem que estar em mim. Colossenses 1, versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo em nós, Cristo em mim. É para este Cristo que temos que olhar o tempo todo. Temos que olhar para Jesus, que suportou a cruz, ou seja, morreu por nós, nos levou a morrer com Ele, ressuscitou por nós, para que fôssemos ressuscitados com Ele, e agora Ele está em nós. Neste foco nós encontramos a certeza da nossa salvação na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste foco nós encontramos a certeza da nossa salvação na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 45, verso 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim, olhai para minha pessoa
e sede salvos. Esta é a minha visão. É também para onde eu devo chamar a atenção das pessoas. Irmãos, se eu não estou chamando a atenção do mundo para Cristo crucificado, eu me torno um traidor de Jesus Cristo. Se você tentar ajudar alguém fora de Cristo crucificado, você se torna um traidor do Salvador. Há um grande prejuízo quando nós perdemos o ponto focal de Deus. E o foco de Deus é Cristo. Gálatas, capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto, crucificado? Você vê? Por que insensato? Porque estava tirando os olhos de Cristo crucificado, o Cristo que Paulo pregou para eles. Paulo fez uma exposição, apresentou Jesus Cristo crucificado. Paulo apontou Jesus Cristo crucificado. Paulo pregou Jesus Cristo crucificado. A mensagem que Paulo apresentou aos Gálatas: Jesus Cristo crucificado. E se você tirar os olhos de Jesus Cristo crucificado, você é um insensato. Você não tem juízo. Porque fora de Cristo crucificado não há salvação para ninguém. Em Cristo crucificado, Deus me crucificou também. A grande dificuldade do ser humano não regenerado é concentrar em Jesus Cristo crucificado. A grande dificuldade. O diabo faz de tudo para a pessoa não se concentrar em Jesus crucificado. A grande dificuldade
de qualquer pessoa, pequena ou grande, é se concentrar em Cristo crucificado. E para aqueles que já foram regenerados e que estão olhando para Jesus crucificado, a tentação satânica é para tirar os olhos de Jesus Cristo crucificado. Para quem não é regenerado, a grande dificuldade é se concentrar no Cristo crucificado. Para os regenerados, a grande tentação satânica é para tirar os olhos de Cristo crucificado. Então, irmãos, vamos olhar para Jesus Cristo e este crucificado. Vamos olhar o tempo todo e todo o tempo. Eu preciso olhar para Jesus. E quando eu olho para Jesus, eu ganho a revelação dele, eu ganho iluminação, compreensão do que ele é. Salmo 34, verso 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Que maravilha! Que maravilha! Lê novamente. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. A pessoa do Senhor, da pessoa do Senhor vem luz, iluminação e revelação para o nosso coração. Como que nós vamos viver neste mundo tão conturbado, tão perigoso, tão violento? Como vamos viver neste mundo? Focalizando o Senhor, focalizando Jesus Cristo crucificado. Salmo 16, verso 2 e depois o verso 8. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Como que eu vou viver neste mundo tão confuso? Como? Aqui está a maneira de se viver em um mundo confuso. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Tu és o meu Senhor,
não tenho bem maior além de ti. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porquanto Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Tenho sempre o Senhor diante de mim. Tenho sempre o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Como viver neste mundo tão confuso? Primeiro, não há nada que se possa comparar com o Senhor. Nada. Bem nenhum. Ele é o nosso bem maior. E não dá para fazer comparação. Segundo, tenho sempre o Senhor diante de mim. Tenho sempre o Senhor diante de mim. Mas e aquela situação confusa no meu trabalho ou em qualquer outra ocasião? Naquela situação, meu irmão, tem que prevalecer. Tenho sempre o Senhor diante de mim. Não serei abalado, nem com pecado, nem com corrupção, nem com tentação, nem com nada. Salmo 25, versículo 15. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Você quer escapar do laço? Eu gosto de ficar assistindo uns programas que passa na TV, em que algumas pessoas fazem laços para pegar animais, cobra, todo tipo de animais. Eles fazem direitinho e o bicho cai. Mas tem um que sabe fazer laços. Como ele, ninguém é. Satanás. Ele faz laços para pés de homens. Mas tem alguém que sabe como não cair no laço do diabo. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. Continuamente no Senhor. Pois Ele, não sou eu, pois Ele tirará os meus pés da rede, do laço. Como viver neste mundo? Tendo o Senhor como o nosso bem maior, olhando o tempo todo para Ele e focalizando a sua maravilhosa graça. Salmo 63, verso 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Como viver neste mundo? Focalizando a graça e dizendo: a tua graça é melhor do que a vida. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9.
Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A minha graça te basta. Senhor, tua graça me basta. Quando eu estive com a Edna em Bonito pela primeira vez, só eu e ela, os meninos não foram porque ainda não eram nascidos, portanto vão conhecer a história agora. Lá descemos um rio com um grupo de pessoas. Em alguns lugares, aquele rio tem 7 metros de profundidade. E a Edna não sabe nadar, até hoje. Mas ela estava dentro de um colete salva-vidas. Um colete bem seguro, porque a gente estava no rio, não era em barco. E dentro daquele colete salva-vidas, ela estava segura. Se o colete se quebrasse, então seria um Deus nos acuda. Mas o colete era seguro. Seguro. Nós também não temos nenhuma condição neste mundo, mas nós estamos seguros dentro do colete salva-vidas da graça de Deus. Nós estamos dentro da graça suficiente de Cristo e ela nos sustenta o tempo todo e todo o tempo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com a santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Como nós temos que viver neste mundo? Na graça de Deus. Na graça de Deus. Na graça. Temos vivido no mundo. Temos que viver na graça e pela graça. Na graça e pela graça tem uma diferença. Na graça e pela graça neste mundo, olhando para Jesus, olhando para Cristo revelado em nosso interior e dele dependendo totalmente. É assim. O alvo desta igreja é Cristo e nele estamos mirando. Você sabe que o alvo você precisa mirar. Se você quer acertar o alvo, você tem que mirar no alvo. Você não vai acertar o alvo se você está mirando em outra coisa. Cristo é o nosso alvo. Então é nele que nós temos que
mirar o tempo todo, o nosso olhar fixo nele. Eu gosto muito da resposta de Simão Pedro a Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? João 6, versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, para quem iremos nós? Ele não disse para aonde iremos nós, mas para quem iremos nós. Para quem? Não é aonde, não é um sistema religioso, uma organização humana, é para uma pessoa, mas essa pessoa tem que ser a pessoa de Jesus Cristo, porque tem gente que vai atrás de pessoas religiosas. Não estou indo atrás de sistema, mas você está indo atrás de um líder. A nossa segurança não está em lugares, em locais, em organizações religiosas ou em qualquer outro expediente humano. A nossa segurança está na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Em Cristo está toda a nossa salvação, esperança, segurança e estabilidade. Confie totalmente no Senhor e dependa somente da suficiência de Cristo. Irmãos, quando o assunto é Jesus Cristo, ou é tudo ou é nada. É 8 ou 80. Não tem meio termo. Não tem. Ou é tudo ou é nada. Ou é 100% ou é zero. Esse meio termo, que eu não sei se é o seu, essa vida morna, assim, sem prioridade. Você sabe o que é prioridade? Prioridade. Se é Jesus, ele tem que ter prioridade. As minhas coisas não podem ganhar dele. Tá? Então cuidado. Quais são as suas prioridades?